Bom dia, oitavo ano! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os recursos naturais da África. E aí, pessoal, o que são recursos naturais? Recursos naturais são os elementos encontrados no espaço natural, não é? Como a água, como as florestas, o ar, os minerais. E tudo isso é muito importante para a sobrevivência e para o desenvolvimento das sociedades humanas. E aí, pessoal, quando o ser humano utiliza esses recursos naturais, né? Quando ele utiliza esses elementos para contribuir de alguma maneira com a sua subsistência ou para gerar riquezas, ele atribui a esses elementos um valor social, um valor econômico e um valor cultural. Então, esses elementos como o ar, a água, a floresta e os minerais passam a ser chamados de recursos naturais. Recursos naturais. Então, é quando o ser humano atribui um valor social a isso, ao ar, à floresta, aos minerais, são de grande importância para a sobrevivência, certo? E na África? Na África nós temos vários recursos naturais que são explorados, né? E a fauna e a flora da África, que é riquíssima. Por quê? Porque o território africano, como vocês já viram na localização territorial, ele predomina na zona intertropical do globo terrestre. E predominar, né, estar territorialmente localizado na zona intertropical, configura condições favoráveis, né, para o desenvolvimento de uma floresta exuberante, não é? Para desenvolvimento de vegetações exuberantes, certo? E aí nós vamos falar dessas florestas, dessa vegetação e dos recursos naturais da África na aula de hoje. Aí tem uma floresta que é chamada de Floresta do Congo. Floresta do Congo, certo? Ela é uma floresta tropical equatorial, certo? Ela tem características muito parecidas com a da floresta amazônica aqui do Brasil, que vocês já estudaram bastante. A floresta do Congo, ela apresenta mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de extensão. Então, ela é bem extensa mesmo. A floresta está localizada, né? A floresta do Congo está localizada na região central, ali no centro do continente africano. E a área dessa floresta estende-se desde a República Democrática do Congo até a República Centro-Africana Camarões e vai para a Guiné Equatorial até o Gabão. Então, era uma região central da África, passando por esses países, né? Como o Congo, a República Centro-Africana do Congo, a República da Guiné Equatorial e o Gabão. Essa região de floresta, ela tem também uma grande biodiversidade. O que é isso? São diversas formas de vida. Então, no que diz respeito à fauna e à flora, ela abriga inúmeras espécies animais e vegetais que são exclusivas desse tipo de ecossistema, tá? O que torna sua conservação muito importante do ponto de vista ambiental. Então, é muito importante preservar a floresta do Congo, porque ela é uma floresta biodiversa, uma floresta riquíssima, exclusiva, tá? Entre as espécies tradicionais da floresta africana estão elefantes e também inúmeros primatas, né? Como gorilas e chimpanzés. Estudos estimam que vivam nesse ecossistema cerca de 400 espécies de mamíferos, mais de 1.000 espécies de aves e mais de 700 espécies de peixes. Então, é muito biodiversa mesmo. No que se refere à flora, é estimada a existência de mais de 10.000 espécies vegetais, tá? Das quais cerca de 30% são encontradas exclusivamente nesse local, que é a Floresta do Congo, reforçando a necessidade de adotar políticas de preservação, políticas de conservação desse tipo de floresta, porque vocês sabem, quanto mais espécies endêmicas que só existem naquele lugar, mais a necessidade de preservar, mais a necessidade de conservar.
Além disso, boa parte das espécies nativas desse ecossistema é formado por árvores de grande porte e com significativo potencial madeireiro, né? Como é o caso do mogno, é uma madeira muito importante, do cedro vermelho, da paineira, além de inúmeras palmeiras com ampla utilização industrial e que, portanto, precisam ser preservadas. Nós temos também, além da floresta equatorial do Congo, a floresta do Congo na África, nós temos as savanas. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre as savanas africanas, né? Então, as savanas, elas ocupam a maior parte do continente africano. E elas são consideradas, elas são encontradas, na verdade, nas áreas norte e nas áreas sul, certo? E fazem parte da paisagem natural de países como Quênia e Tanzânia, na África. Então, Quênia e Tanzânia têm ali como paisagem natural as savanas africanas. Elas estão localizadas principalmente no entorno de florestas equatoriais, estendendo-se no entorno também dos desertos. As savanas ficam como se fosse a borda do deserto. No que tange às estruturas climabotânicas, as savanas assemelham-se ao cerrado aqui do Brasil. O cerrado, aquele que fica lá na parte central do Brasil, na região centro-oeste do Brasil. Então, a savana se assemelha ao nosso cerrado, ou o nosso cerrado se assemelha às savanas. E por quê? Porque tanto o cerrado brasileiro quanto as savanas africanas são compostos de campos de gramíneas, e aí tem árvores de médio porte dispersas, tá? Dispersa, é uma árvore aqui, outra árvore grande acolá. E grama, muita graminha, muito capim entre essas árvores, certo? A vegetação ela é chamada de arbustiva e também cactácea. Então, as savanas africanas, você já deve ter visto algum documentário aí sobre as savanas, né? Em razão de suas particularidades, as savanas transformam-se num importante elemento de composição econômica dos países africanos, visto que seus parques de conservação são atrações turísticas, né, do continente. Então, as pessoas fazem viagem pela savana para ficar vendo os animais e tudo mais. Então, nessas visitações turísticas, os turistas observam o habitat de espécies nativas. Eles observam leões, elefantes, rinocerontes, entre outros bichos, assim, de grande porte que nós temos, assim, curiosidade de ver eles ali no habitat deles, não em zoológicos, e muito menos em circos, mas no habitat. Então, as pessoas pagam caro para viajar pelo habitat natural desses bichos grandes e lindos. Então, essa exploração do potencial turístico da região enfrenta impasses que envolvem, de um lado, ações de preservação dos recursos naturais, e do outro, o desenvolvimento de atividades econômicas com maior margem de lucro, mas também mais danosas ao meio ambiente, como é a extração mineral no local. Então, visitar as savanas africanas, fazer um tour pela savana, vendo os bichos ali no habitat dele, as pessoas pagam, os turistas pagam caro para ver, né? E aí gera renda para o local. Aí tem as pessoas que são contra, tem as pessoas que são a favor, né? A esse turismo. E temos também os desertos lá na África, né? E o Saara, o principal deserto, né, do continente africano, o maior deserto seco do mundo. Então, no continente africano tem o Saara. O Saara se estende do litoral atlântico da África até o Mar Vermelho, a leste, né, por 4.800 quilômetros, em uma faixa de 1.600 quilômetros de largura. Então, o Saara atravessa, assim, de leste a oeste, o continente africano. Esse deserto ocupa cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, certo? A área do deserto do Saara é maior, né, que a área do Brasil. Além dele, também se destacam no continente africano os desertos de Kalahari e o deserto da Namíbia. Então, na África não tem apenas o Saara, não, tá? Tem Kalahari e Namíbia. Embora não apresentem amplitudes térmicas ao longo do ano, os desertos
tem como característica principal a amplitude térmica ao longo do dia, tá? Caracterizada por dias quentes e noites frias, o que ocorre devido ao albedo do solo e que tem pouco potencial de conservação do calor. Então, por que as noites são geladas e os dias são quentes, tórridos? Porque a areia, ela tem o poder, né, de liberar o calor que ela absorveu durante o dia facilmente. Então, à noite ele vai esfriando e na madrugada chega a 0 graus no deserto. A fauna desértica é caracterizada pela presença de répteis, insetos e pequenos mamíferos, né? E a vegetação é composta de gramíneas esparsas, né, bem longe uma da outra, e arbustos em áreas de maior umidade. Tá bom, pessoal? Então, deserto também, bacana conhecer. E como preservar esses recursos lá do continente? Preservação e conservação dos recursos naturais de fauna e flora. Durante o período de colonização do continente, as metrópoles europeias exploraram de forma predatória recursos naturais de fauna e flora da floresta tropical africana, viu? Esse tipo de exploração não levava em consideração nenhum critério de preservação ou conservação de espécies animais e vegetais. E em muitos casos provocava a diminuição da população de várias espécies, levando até mesmo à extinção de algumas delas. Atualmente, os países africanos enfrentam diversas dificuldades para preservar e conservar sua fauna e flora. Além da redução de espécies nativas, a floresta tropical equatorial africana, ela vem perdendo muito de sua extensão territorial, em decorrência principalmente da pressão causada pela expansão agrícola nessa região, certo? Então, a pressão da fronteira agrícola, da expansão agrícola, vai devastando a floresta africana. Durante as últimas décadas, houve aumento considerável nas taxas de desmatamento da floresta tropical, né? Nós estamos falando da floresta do Congo, principalmente, o que tem preocupado as autoridades. As queimadas também são práticas que colocam constantemente a floresta tropical equatorial em risco, o que faz desse ecossistema um dos mais ameaçados de todo o mundo, tá? Então, a floresta do Congo é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. As savanas africanas, elas estão sendo impactadas também pelo grande aumento de áreas desmatadas, pela erosão, pela mudança do uso do solo, né? Devido, sobretudo, ao crescimento populacional, então, um crescimento muito grande na região da África, a exploração também dos recursos minerais e vegetais, a utilização do carvão, tudo isso vem impactando as savanas também. Então, e os desertos? No caso dos desertos, né, o maior impacto observado é o aumento da área desértica do Saara, com significativo avanço desse deserto no continente. Então, ele já tem 10 milhões de quilômetros quadrados e ele ainda está aumentando sua expansão. Então, é um deserto que está em expansão ainda. Então, nós vimos aí os impactos tanto na floresta do Congo, quanto nas savanas e quanto no deserto. E os recursos naturais minerais da África? Acho que todo mundo já viu no desenho, né? Desenhos animados, mostrando os animais procurando água e encontrando diamante, encontrando pedras preciosas, né? Então, ali é uma crítica em relação ao continente, né? Em relação à exploração mineral. Lá tem muitos minérios, mas o dinheiro que envolve a extração desses recursos minerais não fica no continente, né? Então, é um continente bastante explorado, a África. Então, o continente africano apresenta grande riqueza e diversidade. Não esqueçam disso. Não pensem que a África é só miséria, é só fome, é só pobreza, tá? Então, tem muita riqueza também, só que essa riqueza não é explorada de uma forma correta. Então, mais de 60% das exportações dos países africanos correspondem aos recursos minerais que existem lá. E também aos combustíveis fósseis, né? Como petróleo, gás. Como a maior parte da estrutura geológica da África é bastante antiga, sobretudo das eras geológicas arqueozoica e proterozoica, ela é caracterizada predominantemente pela presença de escudos cristalinos antigos. Então, a parte do continente, né, está assentada numa área de escudos
cristalinos antigos. Então, essa formação dos escudos cristalinos, ela é muito propícia para o surgimento de quê? De jazidas minerais, pessoal. Jazidas minerais. Então, além de tudo isso, além do continente africano estar assentado numa área de escudos cristalinos, tem as sucessivas eras geológicas, as alterações no nível do mar no continente também favoreceram a deposição de grandes camadas de matéria orgânica, possibilitando também a formação de petróleo, a formação de gás natural e também a formação de carvão mineral. Então, é um continente que tem bastante recursos minerais, diamantes, ouro, tem petróleo, tem carvão, tem gás. Então, é um continente com bastante recursos minerais. Como vocês podem perceber no mapa disponível no livro de vocês. O ouro, por sua vez, está mais presente na costa índica do continente, né? A parte banhada pelo Oceano Índico, né? E nos países meridionais. No continente africano, também são encontrados outros minerais metálicos, pessoal, e também os não metálicos, muito utilizados pela indústria de base. Nós temos ferro também, manganês, cobre e urânio no continente. Então, recursos minerais muito potencialmente utilizados no mundo atual. O petróleo é outro recurso que nós já falamos, só que vamos ressaltar mais, que é de extrema importância no continente. Dos 14 países que fazem parte da OPEP, que é aquela organização dos países exportadores de petróleo, né, lá do Oriente Médio, 5 estão na África. Ó. Angola faz parte da OPEP, o Gabão, a Nigéria, a Argélia e a Líbia também. 5 fazem parte da OPEP, 5 países africanos. Embora esses recursos tenham um grande valor de mercado, a maior parte de sua exploração é realizada por empresas estrangeiras. Olha do que eu estou falando. Quem explora não são empresas africanas, são empresas estrangeiras, e as quais não revertem os valores ganhos com sua exploração em políticas sociais locais, o que mantém o processo das diferenças sociais nesse continente. Então, o que é ganho com a exploração do petróleo, principalmente, não fica no continente. Não é revertido para a população. Vai para outros lugares, né? Então, as empresas exploradoras não são africanas. Aí, você pode observar também no mapa da riqueza mineral da África, os países que exploram essa riqueza, você pode observar aí, óleo, aço, gás, carvão, manganês, cromo. Então, essa geração de riquezas todas, elas não acabam ficando na África, infelizmente. O dinheiro obtido com o lucro desses minerais extraídos do solo africano não fica na África. Grande parte não fica. Aí tem os acordos e os investimentos externos na utilização dos recursos minerais africanos. Olha do que a professora está falando. Grande parte dos recursos minerais do continente está sendo explorada pelo setor privado. Muitas vezes por empresas e conglomerados de onde? Estrangeiros, tá? Que retiram e comercializam esses recursos sem repassar o lucro oriundo deles para o mercado local. Então, pessoal, reflitam sobre isso. O lucro não fica no continente, não fica nos países africanos. Tradicionalmente, a relação colonial africana manteve-se no campo econômico, com grande parte da exploração dos recursos naturais do continente realizada por países europeus, né? Principalmente pelos que mantinham o domínio local sobre esses territórios na época, né, do neocolonialismo, quando a Inglaterra, a França dividiram a África entre eles. Então, até hoje há essa dependência econômica em relação aos ingleses, aos franceses, né, do continente africano. Então, nas últimas décadas, esse cenário passou por alterações significativas e é possível estabelecer uma mudança na lógica das relações de exploração dos recursos naturais africanos. Os países emergentes estão adquirindo ações em empresas do setor mineral africano, estão estabelecendo acordos e parcerias para a concessão de licenças, a fim de lucrar também com essa extração
e a venda também dos recursos minerais do território africano. Então, os países, ó, os governantes estão acordando para isso. Eles também precisam lucrar com os recursos que existem lá. Além disso, é grande o interesse do capital externo, oriundo de países com amplo crescimento econômico, né? Na construção de obras de infraestrutura, como estradas, que falta muito nos países africanos, como ferrovias, portos, usinas de geração de energia e outras formas também de exploração dos recursos naturais do continente. Então, é muito importante esse capital externo entrar no continente, mas também refletir ali, ficar ali em obras, né? Ele ser transformado em obras, estradas, ferrovias, portos, energia para a população. Então, tem que existir também essa política de troca entre o continente africano, seus recursos naturais, e as grandes potências europeias. Então, essa alteração nas lógicas de exploração dos recursos minerais do continente reflete a maior fragilidade e maior comprometimento de sua capacidade de desenvolvimento, criando uma contradição entre os territórios do continente africano, que apesar da vasta riqueza natural, apresenta imensa pobreza social e econômica. Então, isso é o quê? Isso é uma lacuna, é um contraste. Como é que um território tão rico em pedras preciosas, petróleo, ouro, gás, tudo que era ferro, manganês, como é que um local tão rico desse tem uma economia tão pobre, tem uma sociedade tão pobre ainda? Então, é um contraste que precisa ser revisto e que vai paulatinamente mudando, né, ao longo dos séculos. As coisas já mudaram um pouquinho e elas tendem a mudar um pouco mais. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos aí os recursos naturais do continente africano. Beijos. Tchau.